Boa noite, MQV, boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui hoje, né, em mais uma live. São as últimas lives dessa temporada em que nós estamos aqui nesse horário das 10h30, tá? E depois, vou só baixar a música aqui. Depois nós vamos estar com essas lives às 5 horas da tarde aos sábados, minhas irmãs, e a todos que nos acompanham, né? Então, boa noite, vai entrando aí, mulheres que vêm de Sapé, Andréia, amém. Nila Guedes, a nossa convidada, já está aí conosco. Daqui a pouquinho, um minutinho já lhe chamo. É benção, Valmira. Então, como eu estava dizendo, boa noite a todos e a todas, né? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje o tema está muito quente, vamos falar sobre autoestima, uma coisa que eu gosto muito de falar. E ela, minha convidada, Danila Guedes, ela que é uma estudiosa aí desse assunto, né? Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Como anda, né? Como está a sua autoestima, né? O que você tem sentido ultimamente? Nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui nessa live e eu tenho certeza que vai ajudar você, mulher e todas as pessoas que estiverem aqui, homens, jovens e até crianças, né? Conversando com a Danila, a gente tem percebido que até crianças têm sido atingidas, né? De repente, o que ouve, o que fala, com quem anda, pode abalar muito a sua autoestima. Então, é uma positividade, né? É uma alegria, um valor que você dá a você mesmo. E isso a Bíblia já diz, né? Nós vamos falar muito sobre isso essa noite. Mas como eu estava dizendo, essas duas últimas lives da temporada, neste horário das 10h30 da noite. Hoje nós estamos com Danila Guedes, né? Daqui a pouco, falando sobre autoestima, como está a sua. E amanhã nós estaremos aqui com a Tatiane Freitas, ela que é consultora de imagem, né? Uma querida também do MQV lá de Sorocaba, Regional Sorocaba, em São Paulo. Ela é esposa do nosso amigo pastor Francisco Freitas, Danila, esposa do pastor Marlon Guedes, nosso amigo lá do Rio de Janeiro. Então são pessoas maravilhosas que estão contribuindo, né, para o ministério dentro daquilo que Deus deu a elas para fazer também, dentro de suas profissões e tudo mais, né? Tatiana hoje, ela é consultora de imagem e amanhã nós vamos estar falando sobre imagens e semelhanças, né? Como você se vê. Então, quer dizer, eu creio que esse assunto vai começar hoje e a gente vai ter um complemento amanhã e a gente vai poder fechar aí a respeito dessas coisas tão importantes, né? Que é a nossa identidade, como a gente tem se visto, principalmente nesses últimos tempos. Mas eu já vou chamar a minha convidada aqui. Eu tô com fone aqui, eu vou testar, vou ver se tá dando tudo certo. Em nome de Jesus. E eu escolhi essa canção porque eu creio que nós somos, né, uma raridade, alguém especial, alguém particular que Deus nos fez. Então você não é igual a ninguém. Você é único, você é única em nome de Jesus. Vou chamar então aqui Maria Bethânia. Ah, a Bethânia também estará conosco sábado que vem numa live chamada Meus Filhos, Minha Herança. A gente vai estar falando sobre criação de filhos aqui, como educar filhos. Vai ser maravilhoso, sábado às 5 horas da tarde com a nossa querida lá de Sapé, né, Bethânia? Firme e forte aí, em nome de Jesus. Altos papos aí sobre filhos. Foi benção conversar com você essa semana. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, que ela já está por aqui. Já está pelo Nila Guedes, né? Vocês vão conhecer, ela é uma fofa, uma querida, uma pessoa muito especial. A gente está chamando ela aqui. Olá! Tudo bom? Tá me Olá! ouvindo? Tô te Ainda ouvindo não. Peraí, vou colocar o perfeitamente. fone. Eu Deixa tô eu te ver aqui, peraí. ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Oi! Tá me ouvindo? Oi! Tô te ouvindo Oi! perfeitamente. Você me ouve? Ah, que maravilha! Tudo bem? Tudo bem, Tudo pastora? jóia? Como é que tá as coisas por aí? Ih, tá travando um pouquinho. Ai, meu Deus. Dentro de casa tem trabalho, né? Dentro de casa tem trabalho. Peraí, Sempre. O deixa eu só serviço de aumentar casa aqui. não acaba nunca. Não acaba nunca, né? E a gente não para as crianças em casa, mas Não tem sido acaba. muito gostoso. Eu creio que é um tempo novo que Deus está nos proporcionando. E ainda a gente também ter uma introspecção, né? Poder se olhar, poder se ver É verdade. e de repente ver detalhes que antes a gente na correria da vida não estava vendo, né? Não Então hoje observava, é a gente verdade. consegue se organizar mais, aproveitar mais o tempo. Por exemplo, eu estou aqui nessa live, mas tudo aquilo que eu tinha projetado para hoje eu consegui fazer. Estou muito feliz, né? Que As bom, que crianças já bom. estão já
deitada, já jantaram, já, enfim, já escovei os dentes, já coloquei na cama. Não sei se estão na cama, mas eu coloquei. Talvez não, porque de vez em quando levantam da cama, né? Mas é uma vez. E Sim. como é que tá os meninos, nosso amigo, pastor Marlon? Tá tudo Tá tudo bem? bem também, graças a Deus. Hoje também meu dia que foi bem corrido. Recebi alguns amigos aqui em casa, né, para matar a saudade nessa quarentena que a gente está Ai, unidos virtualmente, né? Mas pessoalmente está bem. isso. A gente sente falta porque a gente é caloroso, a gente quer estar junto. E hoje a gente É conseguiu verdade. receber alguns poucos amigos em casa. Matamos a saudade. Eles saíram daqui agora há pouco, praticamente. Eu estava me Que arrumando maravilha. aqui. Falei, gente, vocês não se incomodam, não. Eu estou me preparando que eu vou para uma live já já e tal. Aí eles saíram depois aqui Eu também também. correndo. Já que a gente vai falar de autoestima, né? Tem que fazer jus ao Então, tema, né? Tem pois que dar é, eu tava um com uma up, né? olheira Mas terrível, olha, gente, Danila disfarçada. deu uma disfarçada, né? Depois de um dia da lida. Olha, Danila, gente, é uma Pois é. querida. Ela é do MQV, Vista Alegre, né, Danila? Aí no Rio de Janeiro, né? Isso, A nossa igreja isso. lá. E ela é uma benção. Eu conheço Danila já há muitos anos, alguns anos já, desde São Paulo. E ela também tem rodado com um canto, vocês têm rodado para outro. Mas É eles são um verdade. casal que, assim, não dá para ter exclusividade com vocês. Vocês são amigos de todo mundo. Né? Não dá para falar, você é meu amigo, não é amigo de todos, porque vocês são pessoas O realmente que coração é dá gosto. grande, cabe todo mundo. É, mas vocês são pessoas que dá gosto mesmo de chamar de amigo. Vocês são Ah, que amigos, pessoas bom, de Deus, pessoas que próximas, pessoas bom, que acolhem a gente. Isso é muito bom. A senhora e o pastor Marlon, a gente ama de montão aqui, viu? Toda a minha que família. bom. Então, Danila, e essa história de autoestima, né? Parece clichê, mas não é clichê, né? Todo mundo fala de autoestima, 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 mas é importante. Talvez é algo que antes não se falava, não se dava nome, mas a pessoa sentia algo diferente nela. E aí, hoje, talvez as coisas são nomeadas, porque tem estudiosos, pesquisadores e tudo mais. E aí, hoje, se fala muito da autoestima. E o que é autoestima, Danila? Então, a autoestima, ela não é baseada somente em você se olhar no espelho e se achar bonita ou não. Né? Porque tem gente que tem Certo. essa, ela frisa isso na cabeça dela, ah, eu me acho bonita, eu sou bonita, então minha autoestima tá lá em cima. Ah, eu não sou bonita, eu não me acho bonita, então a autoestima dela tá lá embaixo. Não é isso. A autoestima, na verdade, ela tá ligada à identidade. Identidade. Quando a pessoa Sim, sabe quem ela é em Deus, quando a vida, a identidade dela tá firmada em Deus, tudo de dentro reflete para fora, sabe? Ainda que para os outros ela não seja tão bonita assim, ainda que para os outros ela não tenha tanto valor assim, mas se ela tem a identidade firmada dela com Deus, ela reflete para fora e ela não depende da nota das pessoas, ela não depende da nota dos entendi, outros, só da dela, sabe? Não fica entendi. presa a comparações, aquilo que os outros vão achar ou deixar de achar. É aquela pessoa que tem confiança em si mesma. Ela sabe se ver, ela tem uma definição já própria dela, independente do que as pessoas pensam a respeito dela ou não. Porque às vezes a gente fica muito preso a agradar as pessoas, a agradar aos É, outros. E a gente não vai conseguir fazer essa proeza, né? Nem Jesus conseguiu, ele que era com perfeito. certeza. Que Ele era não perfeito. conseguiu agradar todo mundo, quanto mais nós. Mas tem pessoas que elas se baseiam nisso. A vida dela é baseada nisso. Se ela fez algo que agradou os outros, então ela toma nota para ela e, opa, legal, mas ela vai estar vivendo em prol dos outros, em prol das pessoas e não dela mesmo. Isso é uma autoestima baixa. Entendi, Porque quando ela tem uma autoestima entendi, firmada, ela não depende dos outros, ela não depende da nota dos outros, ela não depende de palavras dos outros. Ela tem e pronto, é sabe? uma autoavaliação, né? É uma Exatamente, autoavaliação. E o que exatamente. acontece, assim, a gente precisa ter a questão do autoconhecimento, né? E para você se descobrir, você precisa se conhecer, né? A gente Se ver, precisa olhar para dentro olhar da para si, gente e se perceber, né? Agora, é claro que no sábado eu estive aqui com uma psicóloga, pastora também, minha amiga Yara, e o tema era ansiedade e depressão. Mas a gente sabe que uma pessoa deprimida, geralmente a autoestima está ali atrelada, né? sim, Geralmente. E aí sim, a gente começamos a falar a respeito disso e
E eu percebo, e aí ela diz assim, aí quando nós perguntamos sobre depressão, ansiedade, ela falou, cada caso é um caso. Eu imagino que a autoestima também, porque assim, a pessoa de repente pode ter tido uma infância muito conturbada, alguém que nunca valorizou, alguém que nunca disse a ela, né, colocou ela num pódio, num patamar, e sempre trouxe assim uma visão para ela dela mesma ruim. Né? Por exemplo, Uhum. tem pais e mães que contribuem com isso, às vezes na ignorância, né? Por não Sim, saber, ou porque foram tratados assim. Não é difícil, né, Danila? Pessoas, pais, talvez da outra geração, talvez, não sei, mas dizer assim: mas meu pai fez assim comigo e eu não morri, eu estou vivo, né? Mas sim, está sim. vivo de que maneira, né? Às vezes uma pessoa amarga, às vezes uma pessoa. E isso vai passando, porque Vai. eu acredito também que essas coisas elas vão, como se diz, acumulando. E aí tem uma hora que a pessoa ela tem que se livrar disso, né? Ela tem É, que ela se vai criando libertar entulho, disso. né? Vai criando entulhos, vai criando lixo. Quando já não vem com isso desde a criação, desde de lá de pequenininho, pode ser que ela se perdeu no meio do caminho. Eu gosto de falar de Mefibosete, por exemplo. Mefibosete foi Sim, uma criança, ó, filho, neto do rei, né? Filho de Jonatas. Ele cresceu correndo no palácio, brincando como príncipe. Tinha do sim, bom e do melhor, né? E de repente, por conta de uma guerra, onde o seu avô foi morto, onde o seu pai foi morto, a babá pegou ele, levou ele para uma cidade chamada Lodebar, que é uma cidade onde de escassez, né? De miséria e escassez, o debate é terra seca, né? pois é, exatamente. Nesse período, desse meio do caminho, ele se perdeu. Ele era uma criança que nasceu num palácio, viveu como um Na realeza. príncipe na realeza, de repente sofreu um acidente aonde só lhe sobrou a babá para cuidar dele e ela levou ele para uma terra de miséria. E quando Davi se lembrou da promessa que foi feita a Jonatas por causa da sua amizade que tinha com ele e tal, ele falou assim: "Eu preciso honrar alguém da casa de Saul". Aí falaram: "Ah, tem Mefibosete. Então chama Mefibosete, traz ele aqui para mim, eu quero honrar ele". Quando Mefibosete se apresentou a Davi, ele falou: "O que eu posso fazer por você? Eu como sou um homem, um cão morto", ele falava. Estão "Eu sou mortos. como um cão morto". Olha como a imagem que ele tinha a respeito dele mudou no meio do Reflexo, né? caminho, né? Então, assim, às vezes a pessoa cresceu, Algo acontece, né? Às vezes sim, algo acontece, como ele ficou coxo, manco dos pés e tal, e aí sim, acreditou que não poderia mais viver uma nova vida. sim, então, mas a gente pode levar para um outro lado na questão de, por exemplo, uma mulher que se relacionou com um cara abusivo, que fazia ela Sim, acreditar que ela era dependente dele, sabe? Ela não teve essa criação. Por exemplo, ela pode ter tido a criação de tipo, não, você é minha princesa, né? sim, você é minha, sabe? Todas as qualidades seus pais procuraram exaltar e tal, criaram ela de uma forma diferente, mas ela se perdeu no meio do caminho por conta de um relacionamento ou por conta de uma amizade, por conta de pessoas tóxicas e que fizeram com que a autoestima delas baixasse no meio do caminho. Né? Então, verdade. assim, nós somos pessoas influenciáveis demais. A mulher tem esse poder de influência, né? A gente tem essa Tem. coisa desde lá da Desde o Eva, tempo de sabe? Eva. Pois é. Ela Nós até influenciou. hoje Eu sei que o pecado, a Bíblia diz que o pecado, deliberadamente, Adão pecou. Mas que a gente não pode Mas também não pode ignorar que ela nos teve uma isentar aqui boa de que ela influenciou, né? influência. Você concorda, Danilo? Exatamente, com certeza. A gente tem esse poder de influência, sabe? Então eu fico vendo, às vezes, amizades abusivas, relacionamentos abusivos, amizade de pessoas que não te acrescentam, que de repente a pessoa ela tem uma amiga que é tão insegura, tem autoestima baixa tanto quanto a dela, só que ela leva por um outro lado. Tem aquele que tem autoestima baixa, mas ela faz com que as outras pessoas se sintam piores do que ela. Se sintam piores. Para elas nivelar, né? Se colocar no mesmo nível Exatamente. que ela. Não, eu não posso ter autoestima baixa sozinha. Alguém tem que ser comigo. Alguém tem que ir Alguém tem que estar. comigo. É Alguém tem gente que que abraçar, puxa a pessoa para baixo, né? puxa para É gente baixo. que soterra a Exatamente. pessoa, né? Olha, Exatamente. gente, se livrem das amizades Essas tóxicas, amizades. das pessoas, é que Exatamente. amizade das pessoas tóxicas. Sim, Eu tenho lido sobre pessoas. isso, sabe? Sim, sim. E eu sei que, enquanto nós cristãs, né, Danila, parece que falar assim, mas como? Nós temos que amar o próximo, nós temos que estar junto, mas eu preciso estar junto
Passa, passa. Tá travando. Está maduro para aquilo, Travando. ou a pessoa também não está no objetivo, naquilo que a gente quer chegar, né? Então ela vai trazer a gente para trás. A gente está querendo ir para frente e a pessoa está arrastando a gente para trás. É um arrastão mesmo. E o que você falou é bem certo mesmo. Pessoas que realmente têm uma autoestima baixa e que se veem assim, então ela quer ter alguém também para se nivelar, não é isso? É exatamente isso, Danilo? Exatamente. E é como você falou também, essa coisa de temos que amar o próximo como a nós mesmos. A gente tem que estar no meio, a gente tem que se misturar. Só que eu costumo dizer assim, se eu não tenho estrutura para andar com alguém que vai me puxar abaixo, se eu não consigo influenciar essa pessoa, tá travando, né? Não, estou dizendo assim, sem som. Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um okzinho aí. Você está me ouvindo, Danila? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Sem som da pastora Regiane. Alguém falou aqui, agora não sei. Danila está me ouvindo. Eu tô Mas te alguém está me ouvindo. ouvindo? Dá um okzinho aí. A gente vai continuando falando, vocês vão dando um ok, ou só vão fazendo assim ou assim. Então, A Carminha pastora, falou. ó, o pastor tá Bem, dizendo que tá tá bem, tá ouvindo ouvindo, tá bem, tá ouvindo. ouvindo, tá Ah, ouvindo. Deve então beleza. ser. Pode falar, querida. Se eu não tenho estrutura para andar com pessoas que vão me levar para baixo, que vão me puxar para baixo, sabe? Porque assim, se eu tenho uma autoestima bem resolvida, minha identidade é firmada, eu sou influenciadora e não sou influenciável, então eu posso me misturar no meio dessas pessoas e posso ajudá-las a crescer, a vir comigo, a levantar essas pessoas. Mas existem pessoas que ainda não têm essa estrutura. Então, assim, ela não pode andar, não consegue andar com pessoas no mesmo nível delas ou abaixo, porque ela vai andar de acordo com essas pessoas. Ela não tem ainda estrutura para influenciar. Então, eu tomo como dica, eu não ando com alguém que me puxa para baixo se eu não tiver como ajudar essa pessoa a subir. Porque senão a tendência Se é eu ela não cair também. tiver afim, Tem né? até Se um ela não provérbio. tiver, É, não estiver disposta a vir com você, né? sim, exatamente. Exatamente, exatamente. Porque se ela quiser vir contigo, ok, vamos lá, vamos junto, vamos se ajudar. Agora, se eu consigo ajudar essa pessoa, agora se também ela não quer vir comigo e eu tô bem resolvida com relação a mim mesma, então eu vou pro próximo. Eu vou dar fruto em outro lugar. Eu vou ajudar outras pessoas. Não vou deixar com que ela abaixe a minha autoestima. Eu vou manter a minha autoestima equilibrada e vou ajudar quem quer me ajuda. Vou andar com o próximo, vou andar com alguém que me acrescente, com alguém que me faça crescer, com alguém que me faça me levantar, com alguém que enxergue o meu valor de certa forma, com alguém que não jogue entulhos, sujeiras, né, negatividade para cima de mim, sabe? Então, é uma dica que a gente tem que levar para a vida, principalmente quem tem ainda essa dificuldade. Eu preciso me identificar ainda, eu preciso saber qual é o meu propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, se você ainda está nesse período de descoberta, cuidado com quem você anda, cuidado quem você ouve, cuidado com tudo, para que nada tire você do foco, do propósito que Deus tem para sua vida. Eu acredito que a gente precisa ser assim seletivo no sentido daquilo que a gente tem como meta, né? Deus, ele mostra para mim um plano. A Bíblia diz que tudo que é bom, todos os pensamentos de paz, o Senhor tem para com a gente. Então, eu preciso estar conectada com tudo isso. E se tem alguém que de repente me desliga disso, ela não vai estar contribuindo logo, ela não vai estar contribuindo para o plano de Deus na minha vida, para o propósito. A gente falou de propósito, né? E Exatamente, aí, o que eu exatamente. ganho com isso? Já que a Bíblia diz, naquilo que é bom, agradável, louvável, nisto pensai. E isso envolve o nosso pensamento, isso envolve nosso comportamento, a nossa forma de agir. E sem, talvez, perceber, sem a gente perceber, porque às vezes a gente quer agradar, né, a todos, agradar um, agradar outro, você falou isso no início muito bem. E aí a gente começa a perder a nossa identidade. Porque você começa a agradar Exatamente. um.
começa a agradar outro, começa a agradar... Aí você fala, peraí, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu estou vindo, qual é o meu propósito? Porque quando você vê, essa pessoa já tirou você mais da metade do caminho. Era para você já estar passo, né, anos-luz lá na frente, mas você não está. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem o mesmo pensamento que você, ela não tem, às vezes, nem a mesma fé que você, Sim, né? sim, Quando eu sim, falo fé aqui, é o entendimento, porque sim. às vezes pode ter pessoas até da igreja, irmãos, né? Às vezes pode ser pessoas da igreja, Uhum, uhum. A igreja é não está onde livre o meio onde disso. nós mais frequentamos. Então, a gente não está falando de alguém fora. É claro que eu tenho amizades fora, vou à faculdade, vou, né, tenho. Mas, assim, não é a maior parte do nosso tempo a gente passa com pessoas da igreja. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas é um irmãozinho em Cristo. Amém, é um irmão em Cristo. Mas eu tenho que ver que entendimento que esse irmão tá. Porque aí a gente entra num julgo desigual, né, Danila? E o julgo Com desigual pode certeza. atrapalhar a nossa autoestima, né? Com certeza. Assim, eu costumo dizer que quando a gente tem muita intimidade com alguém, a gente começa a pegar o trejeito dessa pessoa, a gente começa a pensar como ela, a gente começa a falar como ela. Então, se eu ando com uma pessoa negativa, que tem uma imagem distorcida de si mesma, enfim, eu vou começar a pensar como ela. Eu anotei aqui, tem um provérbio 23, 7. Que ele diz assim, porque como imagina a sua alma, assim é. Tem outra tradução que fala, assim como pensa, assim é. Você enche a tua cabeça daquele pensamento, a mesma coisa que aquela pessoa pensa. Você não vale tudo isso que você acha, você não sabe fazer isso, não, você não consegue fazer isso, não, você não Qualquer pode coisa fazer isso. serve. Não, qualquer coisa dá. Não, imagina, você não precisa ser excelente nisso que você faz. Não, você não tem condições, você não é, sabe? Começa a deprimir, começa a denegrir a imagem daquela pessoa, você começa a pensar e você começa a refletir isso, botar isso para fora. Assim como pensa a sua alma, assim como imagina a sua alma, assim é. Você começa realmente eu não consigo fazer isso. Realmente eu não consigo pensar dessa forma. Realmente eu não, sabe? Não, tudo é não. Eu não, eu não, eu não. Assim como você pensa, assim você vai começar a botar para fora. Então a gente precisa Entendo. mudar a nossa mente. Eu gosto de João, que a Bíblia diz também, fiz questão de anotar aqui para não esquecer, porque eu tenho uma dificuldade, eu gravo o versículo, Solta mas tudo aí, esqueço Danila. aonde, Manda ver. eu esqueço aonde tá. Eu marquei aqui Eu sou assim também. João capítulo Manda 21, ver. o verso 7, ele fala assim, como que é que ele fala, meu Deus? Deixa eu pegar aqui para te falar exatamente como ele fala. Olha, Jesus quem está está falando. chegando aí, ó, a Tatiane está aqui com a gente, né? Marlon já mandou aí, oh meu Deus, Pastor Marlon já mandou declarações de amor aí. Deixa eu falar aqui. João, Sulamita, ele. Tá travando. Carlinha, Val, já entrou bastante gente aí, a Lene. Pelo que eu vi aí, teve alguém que passou uma pergunta, eu me afastei do Senhor. Tá? Então volte, querida, dá tempo para todas as coisas. Volte, o Senhor está chamando. Ai, Tá tô aqui, correndo. amém. Amanhã é você, hein, Tati? Amanhã é você aqui conosco, no MQB Paraíba, falando sobre imagens e semelhanças, como você se vê. Vai Eu creio que isso vai ser complementar uma isso que a gente está continuação de tudo que conversando a gente já está hoje. falando. Vai ser bem bacana. Só que Exatamente. amanhã a gente vai focar mais na questão do padrão, da beleza, tal. Vai ser bem bacana também. E vocês Muito fiquem aí legal. ligadinhas, hein? Vai ser bênção. Fala, Tati, achou aí, querida? Então, capítulo 21 de João, no verso 7, o João fala assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Olha como o cara se achava. Olha como ele tinha uma identidade firmada. Jesus nunca Sim, falou para ele, eu amo você. Ele nunca falou no mas ele singular, eu te recebia. amo. Ele nunca falou, mas ele recebeu aquilo. Acho que ele entendeu quando Jesus começou a ensinar, João 3,16. Porque Deus Gravou. amou o mundo de tal maneira. Ele falou, então Deus me ama. Então Deus me ama. E assim ele vivia. Tanto que ele citou aqui o discípulo a quem Jesus amava. Se Pedro entendeu isso, se Mateus entendeu, se os outros entenderam, o problema é deles. Ele entendeu. João entendeu. Era a identidade dele. Era a Bem identidade colocado. dele. Era a identidade dele. Sim. Eu sou amado. E ele colocou aqui, eu falei, o cara se achava mesmo, né? Ele se achava e Então, Deus é permitiu. verdade.
Porque ele escreveu e Deus podia não ter permitido ele colocar aí, não pode pegar mal isso aí. Exatamente. As pessoas podem achar que você está se achando o queridinho, que você era o preferido, mas não é. A gente entende que é assim que ele se via. Ele identificou Tanto é, isso. Danila, exatamente. Tanto é que há uma outra passagem que os discípulos eles queriam saber onde eles iam sentar ao lado de Jesus. É o Né? máximo E essa também. aí Jesus realmente dá uma bronca, assim. Porque realmente a motivação era outra. Ali já era realmente a questão da rixa, da competitividade, né? Era Pedro, tinha que ser o Pedro cobrando, perguntando. O Exatamente. João O que vai não é estar bom onde? para a autoestima, Agora, no caso de Comparações. João, não. Você bem colocou aí. No caso de João, ele diz assim, o discípulo que era amado, né? Porque era uma coisa positiva. Era uma coisa dele para ele mesmo. Ele não tinha que provar isso para ninguém. Ele sabia quem ele era. E é o que nós pretendemos com essa live, mostrar para as pessoas e para nós mesmos, Senhor Jesus, que nós temos uma identidade em Deus e que isso que vai elevar a gente. A gente vai falar assim, que às vezes é bom dar um toquezinho, passar um batom, dar uma arrumada. Claro, Amanhã claro. eu vou estar entrando mais nisso. Mas só que a gente sabe que é de dentro para fora, né, Danila? É de dentro para fora. Quando você trata o interior, você começa a externar isso, né? Quando você está bem resolvido consigo mesmo internamente, o seu sorriso muda, a sua postura muda, o seu pensamento muda, a sua fala muda, as suas vestes muda, tudo muda. Tudo Sim. muda. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que ela... já aconteceu comigo várias vezes de ver pessoas falar, caramba, você é tão linda. Mas assim, não tem um sorriso no rosto, o semblante caído, triste, uma postura encurvada. Você vê que a beleza não é tudo para essa pessoa. Internamente, ela está muito mal resolvida consigo mesma. E está conseguindo externar isso a ponto de deixar ela feia. Uma pessoa linda, sem defeito nenhum, mas ela tá externando aquilo que tá feio dentro dela, tá colocando para fora, sabe? É muita cobrança. Formoseia o rosto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Exatamente. Se a pessoa está bem por dentro, não tem como isso não florescer, né? Não ser mostrado. Fica difícil, não dá para esconder, né? No caso, essa candeia debaixo da mesa, não dá para esconder. Isso vai ser mostrado. E isso é positivo. É positivo porque nós somos cartas vivas do Senhor. As pessoas leem a nossa vida, né? Exatamente. Às vezes elas não leem a Bíblia, mas elas leem aquilo que a gente carrega. Elas leem, eu digo os de fora também. Elas leem, elas percebem. É claro que há dias mais difíceis, há dias que a gente realmente pode estar um pouco mais triste e tal, mas isso não quer dizer da nossa identidade. O que a gente está falando aqui é de algo mais profundo. Isso. Não é um dia mal. Dia mal. Exatamente. O dia mal vem. Exatamente. Eu costumo dizer para as meninas, né, que eu aconselho, que eu ando junto, eu falo, olha, é bem como a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite inteira. Você está com algum problema? Aconteceu algo com você que te chateou hoje? Então chora hoje, fica feia hoje, grita hoje, põe para fora hoje, fala tudo que você tem para falar hoje, vive o hoje intensamente. Põe para fora tudo que de ruim o diabo tentou colocar, porque amanhã é um novo dia. Amanhã você tem que viver em novidade de dia. Bota para fora tudo que aconteceu de ruim hoje para você não ficar arrastando para os outros dias. O outro dia é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver e fazer diferença. Verdade. Então, levanta a bola no dia seguinte. É isso. Nessa questão da oportunidade de aproveitar. E a pessoa que tem a autoestima baixa, ela não valoriza essas coisas. Na verdade, ela é uma pessoa extremamente negativa. Sim. Porque tudo que acontece ao redor dela, até as coisas boas que acontecem, ela leva para o lado negativo. Né? E eu estava lendo também, claro, para a gente vir para cá com esse tema, eu estava lendo muito sobre, né, para a gente conversar e aprendendo cada vez mais. E aí eu li uma coisa muito interessante a respeito da autoestima, que as pessoas que têm autoestima baixa, eu creio que você já deve ter lido também, elas geralmente ficam meio que obcecadas pelas pessoas que não gostam dela.
Porque as pessoas que gostam dela é mais ou menos assim, as pessoas que gostam de mim, gosta nada. As pessoas que não gostam, ela imagina assim, mas também eu sou um lixo, ela não tem que gostar mesmo. E é isso, ao invés de afastar aquela pessoa, não aproxima. Eu fiquei, que coisa de louco, né? Eu li a respeito disso. Que coisa... É porque parece que para a pessoa que tem autoestima baixa, parece que é questão de honra. Eu preciso, para minha autoestima se levantar, eu preciso da aprovação justamente dessa pessoa. Gente, todo mundo te elogiou, você tem pessoas ao seu redor que te ama, que levanta a sua bola, mas você foca naquela. Daquela que não gosta, que não fala, que não liga, que despreza, né? Imagina se Jesus fosse assim. Jesus, quando ele foi batizado, olha só, Jesus foi batizado, ele saiu das águas, o céu se abriu e ele ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Após isso, ele foi levado para o deserto, para quê? Para ser tentado. E qual que era a tentativa do diabo? Se tu és filho de Deus. Ele queria colocar em questão a identidade dele. Ele tinha acabado de ouvir que era filho. Ele tinha acabado de ouvir que ele era filho amado, em que Deus tinha prazer. E o diabo imediatamente já queria tirar isso do coração dele. E ele fez o quê? Eu não tenho que te provar nada. Ele não quis provar nada para o diabo, ele não quis provar nada para o inimigo. Ele lutou com ele na palavra. O diabo entrou com a palavra, porque o inimigo conhece a palavra muito bem. Ele lutou com o diabo na palavra, até que o diabo falou assim: não tenho mais um argumento, não tenho mais o que fazer. Ele não vai me querer, não vai provar para mim quem ele é, ele não vai ceder às minhas tentações. Ele já tem a identidade dele firmada. Ele falava: se tu és o filho de Deus, ele falava: não tenho o que provar para você. O pai falou que eu sou. O pai falou que eu sou. Eu sei que eu sou. E é o maior inimigo. E era o maior inimigo. Então, por que essa coisa de não, eu tenho que provar para o meu inimigo que eu posso, que eu sou boa sim, que eu consigo sim? Para quê? Exatamente. Para quê? A competitividade, ela está para as pessoas de baixa estima, porque elas querem sempre uma aprovação. Você citou essa passagem, e semana passada eu estava fazendo uma live com jovens, que também a questão da autoestima, da identidade é uma coisa que a gente trabalha muito. Uhum. E aí você falou João, e João 10, agora não me recordo, acho que 10, 22, alguma coisa, não me recordo. João 10, quando Jesus está ali, e ali os fariseus começam a discutir mais uma situação também. E começam a discutir e dizer assim, fala logo pra gente, em outras palavras, fala logo pra gente se você é o filho de Deus mesmo. Desembucha, abre logo o verbo. E Jesus falou assim: olha, vocês até agora já têm ouvido, já visto as minhas obras, e vocês não acreditam. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz e me reconheceriam. Então, vocês estão comigo já há tanto tempo e até hoje não sabe quem sou eu, né? Ele falou. Não sabe quem sou eu? Então, meu filho, você não sabe nem quem é você, né? Quem não sabe quem é Deus, não sabe nem quem é você. Pois é. Aí, assim, o que eu achei interessante nessa passagem, junto com o que você está colocando, é isso. Jesus, ele não estava aí, não. Ele estava focado, a autoestima dele era elevadíssima, ele estava focado na missão, ele estava focado cumpriu o propósito do Pai. Cumpriu o propósito, ele não estava... É claro que ele não era arrogante, ele não era... Sim. A gente não está falando disso aqui, né, Danila? Sim, não. A gente não está falando da pessoa, né, nariz empinado, não estou aí com o mundo, não. Mas quando isso vinha atingi-lo e fazer uma bagunça aqui dentro dele, ele, então os caras ficavam ali em cima, os fariseus, não, você tem que falar, abre o verbo, diga logo se você é o filho de Deus. Então, se vocês fossem minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quer dizer, se vocês não estão me ouvindo, então a nossa identidade, não está nem ali. Ou seja, eram pessoas tóxicas, né? Que Jesus mandou para correr. E Jesus não se deixou ser influenciado em momento nenhum. Jesus teve dúvida do propósito dele, do plano dele, de quem ele era, em momento nenhum. Então, ele era o cara para influenciar essas pessoas. Sim. Né? Ele era o cara para influenciar essas pessoas. E eu vejo, Danila, que Jesus, ele não perdia tempo, falando português claro aqui. Ele não perdia tempo, ele falava, dava oportunidade para todos ouvirem a palavra. Tanto é que alguns da sinagoga, Jário, né, Nicodemos, alguns procuraram ele, né, o próprio Arimateia, que, né,
proporcionou lá o sepulcro e tudo mais. Alguns até que, né, se achegaram e começaram a entender o propósito. Mas aqueles que realmente ficaram irredutíveis, que o crucificaram, eu não vi, não sei, alguém aí, mas eu não vi até agora Jesus se rendendo a eles. Jesus querendo provar alguma coisa. Jesus, ele tinha uma meta, ele tinha um foco. E as pessoas que, certamente, independente de quem fosse, que acreditasse na linguagem, no que ele estava passando, então Jesus ali se abria e mostrava e dava, né, realmente o sentido para a vida da pessoa. Isso é muito importante. Danila, você falou de autoestima, ou melhor, nós estamos falando de autoestima aqui, e aí agora a gente não pode confundir com relação à humildade, né? Porque as pessoas pensam assim, autoestima, então eu vou sair por aí, como diz, né, o outro no salto e tal, e não vou dar mais importância para ninguém, né? Não, existe diferença, né? Na verdade, ser humilde com relação de autoestima, para a gente também não confundir. Fala um pouco sobre isso. Sim, acho que tudo na vida a gente precisa de um equilíbrio, né, pastora Regiane? Tudo na vida. A gente tem que ter uma autoestima bem resolvida, não significa que eu tenho que sair pisando nas outras pessoas, até porque isso não é demonstração de autoestima. Se eu tenho uma autoestima bem resolvida, eu não preciso pisar em ninguém, pelo contrário, eu tenho que influenciar e levantar essas outras pessoas. Sim. A questão da humildade, às vezes as pessoas se confundem um pouco com essa questão de ser humilde, a pessoa acaba se vitimizando demais para dizer que é humilde. Exatamente. Sabe? Então, isso não é humildade, é uma falsa humildade também. Porque eu sou muito pobrezinha, porque eu sou muito não sei o quê, sabe? A pessoa mais está se vitimizando. Eu sou patinho feio, né? Exatamente. Tem muito disso, né? Tem muito disso. A pessoa está mais se vitimizando do que demonstrando uma certa humildade. Isso não é humildade, é vítima, é diferente. A autoestima, quando você tem uma autoestima bem elevada, nós, pessoas de Deus, a gente faz questão de ajudar outras pessoas a se enxergarem também dessa forma, né? Então, essa é a diferença. É você fazer com que as outras pessoas, cada uma das pessoas, enxerguem o seu valor. Você não está numa competição, você não está para mostrar que é melhor e nem pior do que ninguém, mas você está ali para equilibrar e levar todo mundo no mesmo conceito que você. Você é filho amado. Exatamente. Você não precisa então, você não precisa. Porque às vezes o conceito de humildade, quando a pessoa também tem uma autoestima elevada, ela é uma pessoa que chega, que ela transforma o ambiente, né? Ela é uma pessoa positiva, pessoa cheia de fé, uma pessoa que tem uma identidade, ela não tem que ficar provando para ninguém. E provavelmente, que a gente já tocou nesse assunto aqui, aquele que tem baixa estima vai taxá-la de quê? De metida, de soberba. Aí é o problema dele, de orgulhosa. Né? Então, cuidado, se você tem uma autoestima elevada, pode ser que você leve esses nomes. E isso já é para atacar a sua autoestima mesmo, né, Danila? Exatamente, já é para atacar a sua autoestima. Porque a pessoa, quando tem autoestima baixa, ela não suporta ver o outro que é bem resolvido consigo mesmo. A gente falou sobre isso no começo. Ela vai fazer de tudo para afetar a tua autoestima. Colocar em cash. Não, você não tem autoestima bem elevada, você está muito arrogante. Você está muito orgulhoso. Você está muito metido. E não é verdade. Quando a pessoa tem a identidade firmada, ela não precisa provar nada para ninguém. Jesus não fez questão de provar nada para o diabo, que era o seu maior inimigo. João falou, olha, eu sou o filho amado, e não estava nem aí se os outros iam questionar, mas então é só você? Só você está se achando queridinho? Ele podia até falar, você não colocou no seu livro lá de Mateus, de Lucas, porque você não quis. Eu me sinto filho amado, eu botei no meu livro e pronto, acabou. Ele recebeu, né? Ele aceitou. Tomou posse dessa palavra, desse amor, e ele quis mostrar isso para o mundo, né? Então, é aquela coisa, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso. Se eu sou filho amado, Jesus na cruz, até ele lá na cruz, ele foi desafiado. Você não é o filho de Deus? Desce dessa cruz aí. Desce daí. Desce daí. E Jesus fez o quê? Nem se mexeu. Não vou, eu não tenho que provar. É Deus, eu estou cumprindo o propósito de Deus. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente tem que saber enxergar onde está o ponto de equilíbrio, mas não deixar com que nada, nem ninguém, nos tire do foco. Eu tenho também essa passagem de Romanos, acho que é 12:2, eu li esses dias, até compartilhei com algumas amigas que estão aqui nos assistindo, falando sobre a renovação da nossa mente, né?
A gente não pode se conformar com as coisas desse mundo, mas ter a mente mas ter a mente transformada. Então, assim, eu não posso tomar a forma desse mundo, eu não posso tomar a forma do que as pessoas pensam, do que elas fazem, do que elas querem que eu seja. O mundo quer que você seja. Hoje o crente está na contramão totalmente, né? Porque o certo hoje é errado para o mundo, e o que é errado para o mundo a gente está errado. É uma inversão de valor. É uma inversão de valores total, né? Por quê? Porque o mundo tem a mente do mundo. Se a gente não renovar a nossa mente com a mente de Cristo, a gente vai tomar a forma deles e vai se perder no plano. Porque o mundo o tempo todo vai querer nos provar que a gente não é tudo isso que a gente pensa que é. Você não é esse queridinho de Jesus, não. Você não pode todas as coisas em Deus que te fortalece, não. É um dos jogos malignos, né, Danila? Exatamente. Aí a gente volta naquela questão lá, que ele quis que Jesus transformasse a pedra em pão, né? Provasse que você é filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. E isso essas coisas começam muito na adolescência, né, também. A gente está aqui com várias mulheres que são mães, sábado a gente vai estar falando de criança com os filhos, e começa na adolescência. Então é importante também, enquanto mãe, a gente instruir os nossos filhos, né? Principalmente nessa fase, nessa passagem, né, Danila? Fala um pouquinho sobre essa questão na juventude também. Então, antes de falar da juventude, eu vou lá para a infância, que eu comentei, né, no Stories, que tem criança sendo afetada. Eu tenho testemunho de uma sobrinha da Thaís, que também acho que está aqui nos assistindo, a Tatá. A Mariana, ela é uma ruivinha linda. A Mari tem quantos anos, Thaís? Se você estiver por aí, você responde pra gente. Acho que ela deve ter seus 9 aninhos, mais ou menos. Ela, na escola, ela começou a se achar diferente, porque ela é ruivinha, bem branquinha, tem aquele cabelo bem ruivinho mesmo, enroladinha, coisa mais linda. Ela começou a se achar diferente no meio das outras pessoas e ela começou a buscar a identidade dela. Por que eu não sou igual a essas pessoas? Por que eu sou tão diferente? Eu vou pedir para minha mãe pintar o meu cabelo, porque eu quero ser como elas. Eu sou muito diferente delas. Olha a autoestima, olha a mente já da criança. Sim. E aí até quando a mãe dela veio falar isso, então, eu não sei nem se ela chegou a sofrer bullying ou se ela foi uma coisa dela. Foi uma coisa dela, né? Entendeu? Mas ó, a descoberta de quem eu sou, por que eu sou assim? Aí a mãe dela veio comentar comigo, e o dia que a mãe dela veio falar pra mim, ela tava do meu lado, né? Aí ela falou assim, você acha, pastora, quer pintar o cabelo de preto, igual o meu, só pra ficar igual às outras meninas, pra ficar igual às outras pessoas. Aí eu comecei, nossa, Mari, mas você é tão linda do jeito que você é, do jeito que Deus te criou. Olha que legal você ser diferente de todo mundo. Aí você começa a imprimir na criança a identidade dela. Deus te criou pra ser assim, Deus não te criou pra ser igual às outras. Deus te criou para ser diferente, para fazer a diferença. Tenha orgulho disso e tal. Aí você começa na cabeça da criancinha. Depois de um tempo, ela nunca mais falou sobre isso. Firmou a identidade dela, sabe? Pronto, eu sou isso, Deus me criou para ser isso. Aí chega na fase da juventude. Os nossos jovens, com esse mundo do jeito que anda aí nas escolas, né? Hoje em dia, tá faculdade, poxa, tá demais. O Paulo Henrique, no ano passado, ano retrasado, ele sofreu muito por ser filho de pastor, por ser crente, por ser cristão. Ele chegou um dia em casa chorando. Mãe, eu tô sendo perseguido, as pessoas estão pegando no meu pé porque eu sou crente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, e tem uma menina na minha escola que ela é feminista e me chama de machista. Ele ficava, mãe, eu não sou machista, mãe, eu não sou preconceituoso, porque a menina, você acha, oitava série, oitavo ano, a menina já tinha um relacionamento com uma outra menina, né, homossexual, e começou a questionar ele sem ele criticar, sem ele abrir a boca para expor opinião nenhuma, só pelo fato dela ter descoberto que ele era crente, filho de pastor. Ela começou a questionar ele, começou a bater de frente com ele, começou a querer, 7 anos a Thaís colocou, 7 anos a Tatá colocou, da Mari, tá vendo? O pessoal começou a questionar, né? E ele falou, mãe, mas eu não sou isso. Eu falo, filho, você não tem que aceitar essa palavra. Você não é machista, você não é preconceituoso, você é cristão, você acredita na palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Ponto.
Você é isso aqui, você é filho amado, você é um cristão, você foi criado à imagem e semelhança de Cristo, você não é machista, você não é Trabalhando essa preconceituoso. autoestima. Exatamente. Depois daquele dia, e eu falei pra ele, você também não tem que discutir com ela, você não tem que provar nada pra ela, você não tem que provar nada pra ninguém. Ora por ela. Ela ainda vai precisar de você. É Até o verdade. fim do ano, passou-se um tempo, aí ele veio falar pra mim, mãe, esses dias, a menina que me perseguiu, não sei o que, veio falar pra mim que estava com problemas em casa, com a família, e me pediu pra orar por ela. Eu falei, você É. tá vendo? Isso é a nossa identidade em Cristo, né? Você Tem que tá estar vendo? firmado. Se ele ficasse assim, se ele ficasse, não, eu sou machista, eu sou preconceituoso, eu tenho que mudar isso, eu não posso, eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é, eu tenho que aceitar as coisas erradas, eu tenho que aceitar. Isso podia ter mexido com a mente dele. Você tem que Sim, aceitar ela, porque Deus amou o mundo, independente do quê, mas Deus odeia o pecado. Você tem que sim. amar Deus ela, ama você o tem que pecador, mas aceitar. não ama o pecado. Exatamente. Você não precisa brigar com ela, você não precisa bater de frente com ela, você não precisa discutir com ela, você não precisa querer provar nada para ela, mas nunca coloque em questão aquilo que Deus formou você para ser. Deus Ele tá com formou quantos você. anos, Danila? Paulo Henrique está com 14 anos, tá aqui também assistindo a gente. É nessa fase Ó, também, né? 14 Essa anos, ele tá transição de formando, personalidade, de formar, né? exatamente, tá formando É ainda, tá isso. buscando em Deus o seu propósito, né? Ele teve uma experiência com Deus esses tempos atrás, porque tava naquela fase de querer aprender instrumento. Aí eu queria que ele tocasse teclado. Aí ele É. começou a aprender teclado. De repente, não, mãe, eu quero bateria, eu gosto mais de bateria e tal. Eu falei, tudo bem, filho, vai então aprender bateria. Aí começou a aprender bateria. Aí, na necessidade, a gente ficava, filho, mas um pouquinho mais pro teclado, bateria é bom, mas teclado te supre Eu mais e vi os tal, aquela cultos coisa. familiares, muito legal. Teve um dia que ele teve uma experiência com Deus, que ele falou, mãe, Deus falou pra mim o que ele quer que eu faça. Eu posso aprender um pouco de cada, mas Deus me chamou para tocar teclado, para ser um ministro ali no teclado, para fazer essa obra aqui no teclado. Eu preciso me dedicar aqui. É aqui que Deus me quer. Pronto, identidade formada. Ele se identificou já, já sabe o que Já tá Deus tem tocando. para ele, toca. Ele toca um pouquinho de cada, mas hoje ele se dedica mais no teclado. E não foi algo imposto, que assim, a gente impôs um pouquinho no começo, né? Você sabe como que é, na Só deu uma necessidade. lembrada, né? Deu uma refrescada. Aí eu fiquei em oração depois, assim, eu falei, Deus vai confirmar, porque eu também não queria que ele ficasse ali no altar tocando aquela coisa forçada, né? Porque pela necessidade. Sim. Não, eu quero que Deus mostre para ele qual o plano que ele tem, qual o propósito para a vida dele especificamente e tal. E graças a Deus, Deus confirmou. E hoje ele é bem resolvido com isso. Amém. O Paulo Henrique, né? O que é importante, você tocou num assunto aí, ele ficou no início aprendendo, né, os instrumentos e tal. Então, fica a dica também para nós aqui, né? Quando a gente tem um propósito com Deus, uma missão, um alvo, um objetivo, algo que Deus colocou no nosso coração, é claro que a gente vai ter dificuldades no começo, né? Sim, em sim. várias áreas. E nessa hora, muita gente também vai tentar desestimular. Será que é para você mesmo? Será que você consegue? Às vezes um instrumento, às vezes uma carreira, uma profissão, o próprio chamado, o ministério, Sim. né? Quantas pessoas, todos nós aqui, eu creio que já fomos criticados em algum grau, em alguma, né? Todos nós já fomos criticados. Aí faça assim, faça assado. Você falou do testemunho e no início do meu ministério sempre foi muito musical e depois o Senhor nos colocou no pastoral, né? E eu queria ter a voz fina, eu queria ser soprano e eu sou contralto. Meu Deus, essa voz maravilhosa. Meu Deus, eu tô revelando isso aqui, gente, essas lives estão sendo reveladoras. Deixa eu confessar, que eu fico te admirando cantando, né? Aí, assim, eu tenho a oportunidade, né, de ministrar louvores na igreja e eu fico admirando você, fico admirando a pastora Viva, eu fico assim, poxa, eu poderia ter uma voz igual a delas. Podia ter uma voz igual a dela, meu Deus. Por que esse download não foi feito pra mim? Oi? Amém, Danila. Mas eu sou bem resolvida com a minha voz. Eu sou bem resolvida com a minha voz, mas bem que eu queria que ela fosse parecida com a sua, viu?
Não, mas olha, menina, foi uma luta para eu me aceitar. É sério. É Sério? sério. As pessoas elogiam, falam. Mas é sério, assim, são coisas muito particulares nossas que a gente não sai falando, até para também a gente não, as pessoas não julgarem, também não ficar falando de você, não, mas eu digo assim. Mas é legal para testemunhar. Testemunhar, porque eu passei várias fases da minha vida. Olha, minha vida é uma história longa, dá para dar um livro. Mas eu digo assim, quando eu estava no Ministério Início, era uma época que a Ana Paula Valadão fazia muito sucesso. Nossa, eu me converti aquele agudo. Trono, Aclame ao Senhor. Então, assim, ela era o up. Depois começou a vir Fernanda Brum, essas outras cantoras que tinham a voz mais grave. Mas as vozes finas. Então, eu tentava cantar como a Ana Paula Valadão. E eu tentava, mas não dava, a voz não ia, o tom é muito alto. Eu tinha que abaixar, e quando abaixava o tom, eu ficava arrasada, eu não consigo. Eu chegava em casa, mãe, eu tenho voz de homem, por que a senhora me fez culpar a minha mãe? Eu tenho voz de homem no início da minha conversão, né? Muito tolo, assim. E aí depois a gente vai entendendo, a gente vai se identificando, a gente vai olhando também, não é se bem que eu me comparava antes, né? Mas aí você vai se identificando, peraí, mas eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas eu posso fazer isso. A gente pode olhar para as pessoas, a gente pode olhar para as pessoas e ter como inspiração, né? Eu tenho muitas mulheres, né, que eu me inspiro nelas, no ministério delas, como cantoras, como pregadoras. Pregadoras, claro. A gente se inspira, isso não é errado. O negócio é você querer ser como ela, se não é para você ser. Ih, Danila. Exatamente. E aí eu comecei a ver as possibilidades que eu tinha. Mas também, é que a gente vai acabar falando da gente aqui, mas para também as mulheres saberem que a gente já passou por experiências e fomos libertas disso. Então é possível, porque talvez tenha alguém aqui que está passando por isso. Num relacionamento, numa amizade, né? Você precisa perceber se aquela amizade, como eu disse para você na nossa pré-live, a pré-live é quando a gente liga antes, né? Então, amizade sanguessuga. Que a pessoa só quer tirar de você, né? Tudo que você faz, nada é suficiente, nada é bom, nada, né? É complicado também. É claro que a gente não tá para provar nada para ninguém, mas também aquela pessoa que sempre coloca também aquela negatividade. Nada que você faz, isso também abala a autoestima, não? Com certeza, com certeza. A pessoa não te dá um mínimo de valor, você já não tem aquela coisa firmada, porque tem pessoas que têm essa necessidade. Eu, por muito tempo, me prendi a isso. Até eu me descobrir e achar o que Deus quer que eu faça, a gente fica esperando a aprovação das pessoas. Eu abri o culto tal dia, eu queria descer do altar e queria ouvir das pessoas. Nossa, que voz abençoada. Nossa, como falou no meu coração. Eu queria ouvir isso das pessoas. O dia que eu não ouvia, eu falava, nossa, não, deve ter sido horrível o negócio. Ninguém falou nada. Mas aí eu comecei a sentir em Deus. Ninguém precisa falar para mim. Deus testificava. Exatamente, exatamente. Deus testifica, né? Acho que no seu coração. Então, hoje em dia, se o povo gostou, se não gostou, meu marido que costuma dizer, né? Eu tô aqui para pregar o que Deus manda eu pregar. Se você gostar ou se você não gostar, o problema é seu. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Até ouvi na live do pastor Marlon com o pastor Dalton, meus amigos queridos, fiz live com os dois. E aí o pastor Dalton tocou num assunto importante. Nós temos que saber que o culto é para Deus. Exatamente. O louvor é para Deus. A voz que Deus nos deu é para Deus. Né? Toda a sabedoria que Deus nos dá para falar de um assunto, a glória é de Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. Sim. E aí, de repente, ele até citou, né, na live. Às vezes a pessoa chega e fala, o louvor não foi bom hoje. Ela não foi bom hoje. Não. Nossa, aí, quando eu ouvia isso, eu ficava péssima. Né? Às vezes a gente fala, essa palavra não foi bem boa para mim. Foi boa para alguém. Né? Não era só você que estava ali, né? Sim, então a gente exatamente. tem que entender essas coisas também. Hoje nós estamos numa época, Danila, de redes sociais, o que não pegou muito a nossa geração, né? Você está há quantos anos, Danila? Quer falar? Falo! Boa, né? Eu vou fazer o mês que vem. O mês que vem eu vou fazer 30. É que às vezes eu perco as contas, mas o mês que vem eu vou fazer 38, né, amor? Eu acho. 38? 38. Tá linda, tá linda. Eu tô com 43, vou fazer 44. Mês que vem também, dia 10. Dia 10? Eu faço dia 29, no finalzinho do mês. 29, no mesmo mês. E aí, a Eloazinha de 4 anos faz dia 9. Eu costumo dizer que eu não tenho mais aniversário aqui em casa. Minha filha nasceu um dia antes que eu, dia 9.
Aí quando faz o bolo pra Esquece a ela, já mãe. canta parabéns pra mim, tá tudo certo. E a autoestima da mãe tá lá em cima, né? Porque É primeiro isso sim. aí. É isso aí. E aí a gente vem de uma época, de uma geração que não tinha muito rede social, mas a autoestima baixa, digamos assim, também já existia. Mas com a incidência da rede social, isso deve ter aumentado bastante, né? Porque tem Então, pessoas que comparam a sua casa, a casa onde mora, a roupa que veste, o corpo. Hoje existe, a gente vai falar um pouquinho disso amanhã com a Tati, mas a questão do corpo hoje, né? A gente vai estar falando amanhã, e não perca a live de amanhã, vai ser muito boa, sobre imagem e tal. E aí, essa questão interfere também, né, Danila? Fala um pouco disso pra então, gente. a- as Das pessoas redes usam sociais. as redes sociais para uma falsa felicidade. Eu tô aqui hoje maquiadinha, bonitinha, arrumadinha, mas eu não sou isso aqui. Só quem Também sabe não. quem Menina, eu outro dia sou o cabelo tava realmente. desse tamanho. Cabelos voa. Só quem sabe quem a gente é realmente são quem convive com a gente, né? Meu marido que me vê acordando toda descabelada, com olheira, Bela. meus filhos que aturam as minhas chatices, os meus estresses, entendeu? É o real, a vida real é os bastidores. Então as pessoas querem se basear pelo que elas veem nas redes sociais, aquele corpão bonito, aquela mulher super produzida, aquele cabelo perfeito, aquela maquiagem perfeita, aquela roupa perfeita. Gente, não existe perfeição na rede social. Quantas vezes, quantas pessoas a gente viu com fotos de casamento, por exemplo. Eu e meu marido aqui completando 10 anos de casado. Você vai conversar com essa pessoa nos bastidores, ela começa a vomitar, desculpa a palavra, mas ela começa a pôr para fora o que é realmente o casamento dela. Quem vê de fora fica almejando um casamento como esse. Nossa, eles parecem tão felizes, eles parecem o casal perfeito, nossa, eles parecem não sei o quê. Quando você vai ver por trás das redes sociais, você vê que não é isso. A pessoa tira foto fazendo biquinho, toda arrumada e não sei o quê, mas quando você vai ver dentro dela, ela tá podre. É como eu falei, a gente quer se basear, tem pessoas querendo se basear pelas redes sociais, pelo que elas vejam, pelo que elas veem, achando que o padrão de beleza, existe um padrão de beleza, mas essa pessoa pode se achar bonita por fora, mas por dentro ela tem autoestima baixa, porque a autoestima não fica preso à imagem externa, mas Comparando. ela é de dentro, é uma coisa que vem de dentro. Então, por mais que ela se ache bonita por fora, mas dentro ela tá um caminhão de coisa mal resolvida, sabe? Aquele emaranhado de É o nó, de sepulcro fio. caiado, né, Danila? Isso, exatamente. Então, a gente não Deus pode sabe. tomar a rede social como referência para a nossa vida, porque isso aqui não é real. Rede social não é real, não, gente. É ilusão. É passageiro. É uma maquiagem. Depois disso aqui, quando a gente tira, só Deus sabe como é que fica aqui. O pessoal tá, quem me conhece, a minha amiga Sônia, a Karina, Panda, botaram aqui o pandinha, porque eu falo, eu sou um panda, Mas eu sou gente. panda também, menina. Olha isso aqui, vocês, eu sou uma Minha panda. Olha, eu sou a panda filha. das pandas. A minha olheira tá tão funda essa semana. Meu Deus. Não, a Karina saiu de casa. A Karina tá aqui, ó, sem vergonha. Ela saiu de casa e me viu com a olheira, Olha, eu vou lançar um desafio. descabelada. Mas Ela me eu viu vou toda lançar um desafio desarrumada. aqui. Eu vou lançar um desafio aqui para as nossas queridas que estão nos assistindo. Eu quero que você coloque aí 5 qualidades suas. Escreva aí nos comentários, tá? Porque é fácil a gente falar dos defeitos da gente, faz uma lista grande, mas quando vai falar das qualidades, a dificuldade que a gente tem. Então, eu quero que você escreva rapidinho, a live já deve estar na metade, pelo menos na metade, 5 qualidades. Ao invés de você colocar, legal, gostei e tal, tudo, eu sei que os comentários estão maravilhosos aí, os pandas a gente está vendo aí, mas coloque a partir de agora 5 qualidades suas, 5 qualidades que você desenvolve, que você faz, atividades, em ações que você faz. Não, eu sou boa nisso, eu me dou bem Eu nisso. costumo Enquanto a gente vai dizer que conversando, aí você vai colocando aí 5 qualidades. E tem que ser rápido, hein? tem que ser rápido, gente. Eu costumo dizer que é difícil a gente olhar para nós mesmos e enxergar as qualidades. É muito mais fácil a gente enxergar os defeitos. Eu tenho esse problema. É muito mais fácil eu enxergar os meus problemas, os meus defeitos. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Mas a gente tem que fazer isso como um treinamento, enxergar os pequenos detalhes, sabe?
aquela coisa de eu não preciso fazer algo. 5. Uau, 5, a irmã colocou 1, tem que ter 5. Põe 5 aí, Karina, alegre. Põe mais, põe mais. Põe mais, tem que colocar 5. Um só não vale, é 5, para aumentar o grau de dificuldade mesmo, para aumentar a autoestima. Para buscar mesmo, né? Ela tem que buscar mesmo dentro dela, faz uma força que a gente consegue achar. Escreve tudo num comentário só, simpática, linda, não sei o quê. Ah, já tá acabando a live. Não sai daí, não. Eu quero ver você com as 5 qualidades suas. Danila, a gente volta para orar, tá bom? Fique aí, gente. Tá bom, tá bom. Esse papo tá ótimo. Aí, a galera tá colocando. Já colocou aí. Já colocou aí. Opa! Vídeo, engraçado. Coloque aí. Amiga, Lene, tem que ter mais. É 5. 5 no comentário.